Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde para quem está vendo à tarde. Você tá vendo o vídeo, pode ser horários diferentes, né? Eu aqui, professor Jean, tentando ajudar você numa listinha de exercícios, colocando na prática conhecimentos que a gente já viu em aulas teóricas, né? Então, a gente prometeu, teve que cumprir. Então, vamos resolver esses exercícios que estão aí na sua frente agora o exercício 65, tá bom? É um exercício que caiu na FUVEST de São Paulo, o exercício da nossa lista de soluções. Vamos dar lá então. O que ele nos diz? Que 160 gramas de uma solução aquosa saturada de sacarose a 30 graus Celsius são resfriados a 0 graus Celsius. Quanto do açúcar cristaliza? Temos que lembrar, falamos em vídeo anterior já, que quando cristaliza o soluto significa que ele estava dissolvido e ele começa a se reaglutinar, fazendo então precipitado, né? Então é porque o coeficiente de solubilidade baixou para um valor menor do que a quantidade de soluto que eu tenho. Então eu tenho mais soluto do que o coeficiente de solubilidade. Por isso o soluto se cristaliza, formando então precipitado. Tá certo? Isso acontece em duas situações. Isso acontece em duas situações. Ou porque você baixou a temperatura, você alterou a temperatura, baixando o coeficiente de solubilidade, ou porque você evaporou o solvente, tirou o solvente de alguma forma ali, tornando então a solução mais concentrada nesse segundo caso. Tá certo? Então, vamos lá. A 0 graus Celsius dá para ver que dissolve 180 gramas de sacarose em 100 gramas de água. E a 30 graus Celsius dissolvem 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Certo? O que acontece? Se eu tinha 160 gramas de uma solução, isso é muito importante. O que é solução? É a junção, é a soma de soluto mais solvente. Se é a soma de soluto mais solvente, então eu diria lá que é a massa 1 mais a massa 2. Lembra que soluto a gente representa por M1 e o solvente a gente representa por M2. A massa da solução seria simplesmente M. Então eu fiz aqui que a massa 220, que é a massa do soluto a 30 graus Celsius, mais a massa do solvente, que é 100 a 30 graus Celsius, dá a massa da solução a 30 graus Celsius. Já não entendi. Olha 30 graus Celsius aqui. Quanto que eu tenho de soluto? 220. Quanto que eu tenho de solvente? 100. Se eu somo soluto mais solvente, isso me dá a solução, que é 320. Quer dizer que a 30 graus Celsius eu consigo, numa solução saturada de sacarose, ter 320 gramas de solução saturada. Tá certo? Isso no coeficiente aqui. E agora, o que eu quero? Eu não quero saber o 320. Eu quero saber com 160 gramas de solução. 320 gramas de solução nos dá 220 gramas de soluto. 220 mais 100, 320 de solução. Em 320 de solução, eu tenho 220 de soluto. A minha pergunta é, em 160 de solução vai ter quanto de soluto? Aqui novamente eu não fiz a conta. Por quê? Porque eu fiz um raciocínio mental ali. Dividir a solução por 2 deu 160. Então o soluto eu vou dividir também por 2. Né? Se você fizer a regrinha de 3 vai dar certo também. Significa dizer que eu tenho 110 gramas de sacarose, de soluto, em 50 gramas de água. Por que 50 gramas de água? Pelo mesmo raciocínio. Se eu tenho 320 de solução, 220 de sacarose em 100 gramas de água, eu vou ter 160 de solução, 110 de soluto e 50 de água, tá certo? Isso a 30 graus Celsius. Mas e a 0 graus Celsius? Como que seria? Eu tenho agora, veja, que 180 é o soluto, 100 é o solvente. Então, 180 de soluto dissolve-se em 100 de solvente, certo? Mas quanto que eu tenho de solvente aqui? 50. Então, em 50 de solvente, eu vou dissolver quanto? Já não entendi. Veja que eu consigo em 100 de solvente, eu consigo dissolver 180 de soluto.
Em 100 de solvente eu dissolvo 180 de soluto. Então, em 50 gramas de água eu vou conseguir dissolver quanto de soluto? X. Explicando em cruz ou raciocinando que eu tenho a metade do solvente, vou ter a metade do soluto. Então, 90 gramas de sacarose dissolvem-se em 50 gramas de água a 0 graus Celsius. Certo? A pergunta é quanto cristalizou? Vamos pensar. Se aqui eu tinha 110 dissolvido, aqui eu tenho 90 dissolvido, quer dizer que o que aconteceu com os outros 20? Tinha 110 dissolvido, agora eu tenho 90 dissolvido, quer dizer que os outros 20 foram cristalizados, né? 110 dissolvido antes, baixei a temperatura, agora só 90 conseguem ser dissolvidos. Então eu tenho 20 de cristalizado, tá? De açúcar cristalizado, a resposta a letra A. Tá certo, pessoal? Espero que eu não tenha confundido vocês. Eu fiz um caminho aqui que talvez não seja o que você mais goste. Dá para você fazer diversas formas desse exercício. Dá para você ir de solução para soluto, de solução para solvente, e assim por diante. Dá para você variar bastante. Aqui o raciocínio, tem vários raciocínios, é interessante esse exercício. Se você conseguir tentar outras formas, tenta e descobre qual que é o mais fácil para você, tá bom? Esse é um que eu pensei, tá? É um válido, mas existem outros, tá bom? Então vamos para mais um exercício. Vamos fazer agora o exercício 66 da Sesgran Hill, que é mais um exercício de gráfico. Espero que você esteja conseguindo enxergar bem o gráfico que eu coloquei aí para vocês. O exercício diz o seguinte: a curva de solubilidade de um sal hipotético é sal que ele não quis dizer o nome, ele não quis falar quem que é o sal, tá certo? Veja que a curva de solubilidade, ele está dando aqui no eixo das ordenadas, desculpa, falei errado, no eixo das abscissas é o eixo na horizontal, no eixo das abscissas, o eixo horizontal, ele colocou a temperatura em graus Celsius. Então aqui eu tenho 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius, 80 graus Celsius, 100 graus Celsius, tá certo? Obviamente, se no segundo quadradinho eu tenho 20, quer dizer que no primeiro eu tenho 10. Se no segundo eu tenho 20, no terceiro eu tenho 30, no quarto 40, no quinto 50, no sexto 60. Tudo bem? Então é de 10 em 10 cada um dos desenhos de quadradinho que ele colocou ali. Agora veja aqui, nas ordenadas ele escreveu aqui, ele foi gente boa. A ordenada está a solubilidade. O que é a solubilidade? É a massa do sal em 100 gramas de água. Então eu tenho aqui, ó, no terceiro quadradinho, 30 gramas do sal em 100 gramas de água. No sexto quadradinho, eu tenho 60 gramas do sal em 100 gramas de água. Então repara que cada quadradinho vai ser 10 gramas de sal também. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu dou muita importância a tentar ajudar vocês a interpretar o gráfico, porque eu vejo muita dificuldade de vocês interpretarem o gráfico. Pessoal, gráfico e tabela são amados pelo Enem e a grande parte dos vestibulares adoram gráficos e tabelas. Então tem que saber ler. Primeira coisa, olhar sempre quem está em cada eixo, tá bom? Agora vamos ver o que ele quer em relação a esse gráfico. A quantidade de água necessária para dissolver 30 gramas do sal a 35 graus Celsius será em gramas. Pessoal, a gente precisa achar primeiro a temperatura de 35. Veja que ele foi, entre aspas, maldosinho, porque cada quadradinho é 10 graus Celsius. Aqui seria 10, aqui 20, aqui 30, aqui 40. Não tem uma marcação para o 30, mas a gente sabe que é no risquinho, e o 35 seria no meio entre um risquinho e outro. Ficaria mais ou menos aqui, certo? Esse risquinho bateria aqui, e quando eu vou olhar, ele bate aqui e ele também bate num risco sem marcação. Estaria aqui, ó. Vê, será que eu risquei? Olha que coisa tchutchuca. A gente coloca ele mais ou menos no 35 e acha ele encontrando o risquinho ali no 50, né? Então, 35. Então, eu consigo dissolver 50 gramas em 100 gramas de água. Cuidado com isso, porque você não pode pegar os 50 e marcar lá a resposta, porque o gráfico nos dá a massa do sal em 100 gramas de água. Então, 50 gramas do sal são dissolvidos em 100 gramas de água. Está aqui, 50 gramas do sal em 100 gramas de água. A pergunta dele é, quanto de água eu preciso para dissolver 30 gramas do sal? Então, 50 do sal, 100 de água.
30 do sal, x de água. Multiplica em cruz, 50 vezes x, 100 vezes 30 ou 30 vezes 100, tanto faz. O 50 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu fiquei com, aqui você pode fazer 100 dividido por 50 dá 2, 2 vezes 30 dá 60. Quer dizer que eu preciso de 60 gramas de água para dissolver esses 30 gramas de sal a 35 graus Celsius, certo? Letra B, então, é a resposta para esse exercício. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha conseguido dar uma mãozinha aí, o seu conteúdo, a sua quantidade de conhecimento vai crescendo de acordo com que você vai resolvendo exercícios e tirando as suas dúvidas. Não esquece disso, não para de lutar, que você vai melhorar cada vez mais para ir muito bem no seu concurso, na sua prova do vestibular ou na sua prova de Enem, tá certo? Qualquer coisa, só pedir ajuda que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Marca o curtir aí, compartilha com o colega, segue a gente, porque isso ajuda a gente também, estimula a gente a fazer cada vez mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.